Você sabia que, apesar de ser o idioma mais falado nos Estados Unidos, o inglês não é o idioma oficial desse país? E não só isso, mas o espanhol é a segunda língua com mais falantes e tem uma presença histórica anterior ao inglês. Em muitos desses estados, o que muitos nem sabem, o inglês também não tem status oficial em nível federal. Essa realidade surpreendente tem raízes históricas e culturais que nos convidam a explorar como se formou a identidade linguística de uma nação tão diversa e que até hoje é considerada uma potência mundial. Ao contrário de muitos países onde o idioma oficial está claramente estabelecido na Constituição ou em leis federais, os Estados Unidos não têm um idioma oficial em nível nacional. Segundo dados da plataforma de ensino de idiomas online Babel, coletados em 2018, os 6 idiomas mais falados nos Estados Unidos são resumidos a seguir. Em primeiro lugar, como era de se esperar, está o inglês, com mais de 231 milhões de falantes nativos. O segundo lugar é ocupado pelo espanhol, com pouco mais de 57 milhões de pessoas que o falam como língua materna. Em terceiro lugar vem o chinês, incluindo o cantonês, o mandarim e outras variações. Com cerca de 2,9 milhões de falantes, depois vem o francês e o crioulo francês, incluindo também o patuá e o francês cajun, com 2 milhões de falantes nativos de francês. Na quinta posição está o tagalo, com 1,6 milhões de habitantes. E em sexto lugar está o vietnamita, representado por cerca de 1,4 milhões de habitantes que o falam como primeira língua. Um idioma oficial de um país é aquele utilizado em documentos oficiais, leis nacionais e atos governamentais. Embora o inglês seja o idioma majoritário considerado de fato, a ausência de uma língua oficial em nível federal remonta à fundação do país. O Dr. Wayne Wright, professor de linguagem e alfabetização da Universidade de Purdue, explicou em uma entrevista concedida à rede Cable News Network sobre o idioma oficial dos Estados Unidos que os pais fundadores não viram necessidade de declarar um. O inglês já era praticamente o idioma dominante naquela época, então realmente não era necessário protegê-lo. E eles também não queriam ofender seus concidadãos americanos que ajudaram a lutar pela independência. Embora talvez no fundo essa decisão refletisse um desejo implícito de inclusão e reconhecimento da diversidade linguística de todos os colonos. Por outro lado, do ponto de vista constitucional, é importante esclarecer que não existe nenhum lugar em toda a Constituição dos Estados Unidos onde se diga que o inglês ou qualquer outro idioma específico seja o idioma oficial dos Estados Unidos. No entanto, em nível estadual, a situação é diferente. Mais de 30 dos 50 estados oficializaram o inglês como seu idioma oficial. Isso significa que, nesses estados, o inglês é o idioma utilizado em procedimentos governamentais e documentos oficiais, além de ser a língua vernácula da educação primária, secundária e universitária. Mas o que acontece com o espanhol? O estado do Novo México é um caso particular. Embora não declare oficialmente o espanhol como língua oficial, sua Constituição reconhece o uso tanto do inglês quanto do espanhol em assuntos governamentais. Isso se deve à rica herança hispânica do estado e à significativa população hispano-falante. Além disso, Porto Rico, um território não incorporado dos Estados Unidos, tem o espanhol e o inglês como idiomas oficiais, sendo o espanhol o mais utilizado no dia a dia. Por outro lado, em estados como o Texas ou a Flórida, o espanhol é falado por uma grande porcentagem da população, o que lhe confere um status privilegiado.
que, embora não seja idioma oficial, está presente no uso e na sinalização dos espaços públicos. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. A não oficialização estatal de um idioma não é uma característica exclusiva dos Estados Unidos. E no mundo anglófono, também pode ser observado, por mais que você se surpreenda, em outros países como a Austrália e o próprio Reino Unido, ou até mesmo na Argentina, para dar outro exemplo, de um país hispânico. A história dos Estados Unidos, embora muitos não percebam assim, está intrinsecamente ligada à da Espanha. Para entender por que o inglês e o espanhol são os dois idiomas mais falados neste país norte-americano, precisamos dar uma olhada na história. A partir do século XVI, os exploradores espanhóis estabeleceram assentamentos no que hoje é o estado da Flórida, Califórnia, Oregon, Texas, Novo México e grande parte do sudoeste dos Estados Unidos. Durante décadas, o espanhol foi a língua imposta nessas regiões. Por essa razão, cidades como San Antônio, Santa Fé, São Francisco, Los Angeles, entre muitas outras, têm nomes de origem espanhola e conservam um rico patrimônio cultural hispânico. Com o tempo, as colônias britânicas na costa leste começaram a se expandir para o oeste, entrando em conflito com os territórios espanhóis. Através de guerras e tratados como o Tratado de Paris de 1763, os britânicos adquiriram grandes extensões do território espanhol. No entanto, a presença espanhola já havia deixado uma marca indelével, refletida principalmente na toponímia, na arquitetura e, claro, no idioma local dessas regiões. No final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos experimentaram uma onda de imigração sem precedentes, vinda principalmente da Europa e da Ásia. Milhões de pessoas chegaram em busca de novas oportunidades, trazendo consigo suas línguas e culturas. Essa migração em massa enriqueceu ainda mais a diversidade linguística do país, mas também gerou tensões e debates sobre a integração e a identidade nacional. No entanto, a consolidação dos estados anexados à União, que havia sido conduzida inteiramente por uma administração anglófona, fez com que o selo de identidade dominante se baseasse no idioma inglês, característica que ainda permanece sem discussão até hoje. Mas o espaço ocupado pela língua espanhola não é nada desprezível, já que atualmente não só é o segundo idioma mais falado no país, como também adquiriu um peso político, econômico e social ainda maior. A crescente população hispânica influenciou a cultura popular dos Estados Unidos, a política e os meios de comunicação. As comunidades hispânicas conseguiram avanços significativos na defesa de seus direitos linguísticos e culturais. E o espanhol se tornou uma língua de negócios e educação em muitas partes do país. Embora a maioria dos falantes nativos de inglês não fale castelhano, eles sabem que ele está ali convivendo com eles, especialmente em cidades como Miami, Nova York e Los Angeles. Em conclusão, a razão pela qual um país tão multicultural como os Estados Unidos não declarou nenhum idioma oficial em específico parece derivar do princípio de liberdade cultural e linguística que tem caracterizado este país desde sua fundação, após a independência da Inglaterra. Mas isso não representa nenhum obstáculo para a livre propagação de qualquer idioma e, sendo o inglês a língua mais utilizada atualmente, não impediu que o espanhol tenha uma presença bastante significativa em todo o seu território. E só por curiosidade, você já se perguntou qual é o idioma oficial do seu país? Talvez você se surpreenda bastante ao descobrir a resposta. E se for assim, te convido a deixar nos comentários
E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!